Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas que você irá nos assistir, mas este é mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa verde e esperançosa Univale. Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa maravilhosa, minha ex-aluna, minha orientanda, porque orientando é para sempre, né? Poliana Mafra. Ela é advogada da área trabalhista, extremamente bem-sucedida, mestre em gestão integrada do território aqui pelo JIT. E hoje ela vem falar o seguinte: a mulher e o direito do trabalho, inventando novos tempos. Porque inventar é preciso, e mais necessário ainda é que essas mulheres tomem a frente do mundo, porque o mundo que os homens construíram deu muito errado. Poliana, querida, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Um prazer estar aqui. Prazer é meu. E é o seguinte, eu já te conheço, mas o povo não te conhece. Aliás, provavelmente muitos de vocês conhecem, mas quem é a Poliana por ela mesma? Bom, Bernardo, a Poliana Mafra é advogada há mais de 20 anos, mais precisamente há 23 anos. 23 anos. E há mais de 15 resolveu se especializar em Direito do Trabalho Empresarial. Sou mãe, a Poliana é mãe, a Poliana é mulher, é esposa, é filha. É a filha que dá assistência, é a mãe dedicada, que busca ser dedicada, né? Ariana. Então, como Ariana é totalmente persistente, autêntica, mas totalmente persistente, muito preocupada com os erros, apesar de, claro, todos nós erramos, reconhece, mas muito preocupada com os erros e adora desafios. Essa é a Poliana. Ai, que bom e que difícil, né? Difícil ser a Poliana, porque são várias Polianas, não é? Muito bem. Me conta uma coisa, você já está há um tempo, né, nesse trabalho, e eu sei que você é uma advogada que a gente chama militante, né? Uma advogada Sim. que está ali no front diariamente. E aí eu queria ouvir de você, né? O direito do trabalho, ele está preparado para a mulher contemporânea? Então, eu de fato não só vivo, né, o direito, a advocacia efetivamente, como eu sou apaixonada pela advocacia, pelo direito, e principalmente no reflexo que ela tem na vida das pessoas, da sociedade e tudo. Hoje, o direito do trabalho, tá? Eu entendo que ele já avançou muito, sim. Ele tenta chegar até a mulher contemporânea de hoje com grandes avanços. Hoje a gente tem grandes avanços, ainda pode melhorar, ainda tem muita coisa para superar. Com certeza tem muitos avanços ainda, muita coisa para se chegar ainda, mas hoje nós já temos o Brasil já tem grandes dispositivos legais de proteção, né, a essa mulher hoje que é mãe, que trabalha, que tem a vida pessoal, profissional. Então, hoje nós temos inúmeras legislações que vêm proteger a mulher, mas eu acho que a gente ainda pode avançar muito mais, ainda temos que chegar muito mais à frente, principalmente no tocante à equidade salarial, né? Que são situações que ainda acontecem, apesar de já existir legislação nesse sentido de proteção, de uma legislação inclusive rigorosa com o fim de ter uma transparência salarial dentro das empresas com relação a salários de homem e mulher. Então já existe esse avanço, mas ainda existe muita diferença. E também nos casos em que as mulheres sofrem de assédios, né? Assédio moral, assédio sexual, violência. Então, todo esse lado eu acho que ainda precisamos avançar muito ainda. Isso, eu escuto isso, né? Até porque eu escuto dentro de casa todos os dias sobre o direito do trabalho, né? Como não é possível, eu vivo o direito do trabalho, com uma mulher, inclusive, e que mudou de lado agora, mas, enfim, ainda está no direito do trabalho. Quando você fala mudou de lado? Quando eu falo mudou de lado é porque ela sai da advocacia e vai para a magistratura, então ela mudou de lado.
Fez bem. Fez enfim, bem. Mas ela continua do lado das mulheres, eu acho que isso que é importante. Porque quando eu escuto você falar, eu penso o seguinte, então é necessário que haja cada vez mais mulheres também nesse ramo, não é? Sim. Porque talvez não, os homens, talvez a gente possa ser parceiro de vocês, mas nós não vivemos essas dores e eu acho que às vezes falta linguagem para o homem dar conta das dores das mulheres. Mas dito isso, né, eu queria te perguntar uma coisa, assim, você acha que tem muito para avançar? E como que é ser uma advogada que está no meio trabalhista empresarial hoje, Poliana? É desafiador, né? Hoje, o direito do trabalho hoje, ele está muito ligado, ele está avançando, ele está andando muito para um direito muito mais preventivo do que contencioso. Maravilhoso. Né? Então, as empresas hoje, eles têm buscado os advogados, antigamente buscava advogado com ação, com a reclamatória, já com problema, hoje não. Hoje eles buscam, existe um trabalho muito grande do preventivo, o compliance, o compliance que hoje é muito visto, é muito bem visto, inclusive, dentro das empresas. A implantação do compliance dentro das empresas faz uma diferença muito grande no resultado disso. A empresa conhecer o passivo trabalhista dela, não só a empresa, mas qualquer tipo de empregador, qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empreendedor, enfim. E isso faz com que seja um pouco mais desafiador. Por quê? Além de conhecer as leis, você não pode ser só um advogado conhecedor da legislação. Você tem que ser um advogado conhecedor de negócios, estrategista. Você tem que ser um advogado onde você conheça, analise e possa pontuar o risco do seu cliente, a influência, o reflexo da legislação sobre a empresa, sobre o contrato de trabalho, sobre o resultado daquilo. E você tem que ter muito mais argumentos. Claro. Né? Você tem que ter muito mais, está muito mais além do que somente uma legislação. Está muito mais além do que somente saber as leis. Então, é muito mais desafiador, claro, eu falo assim, até um pouco de empreendedorismo você tem que saber, você tem que ter, o advogado tem que ter. Então, a gente busca o quê? A gente busca essas inovações que vêm, cursos, muitas palestras, trocas, né? Trocas com outros profissionais, enfim, e isso é desafiador, isso é uma geração nova do direito do trabalho, uma forma nova do direito do trabalho. Temos aí também a tecnologia, que hoje nos ajuda, mas também é um desafio, não deixa de ser um desafio, porque por mais que você tenha tudo ali preparado, por mais que você tenha tudo ali, hoje existe as inteligências artificiais que ajudam muito, escritórios de advocacia e tudo, mas o que você contrata num advogado? Você contrata um trabalho intelectual. Tá? Eu ainda sou daquele que penso que um advogado é um artista. Né? Não adianta você jogar ali o que você jogar, eu tenho isso aqui, vou jogar aqui, vou ver o que ele vai me trazer. Não. Eu vou trabalhar o meu cliente dentro da necessidade daquele cliente, que às vezes não é a necessidade do outro, que às vezes não é a necessidade do outro, não é só replicar aquilo. Então você tem que fazer uma análise, ele está te contratando para isso. Eu não estou te contratando para fazer um conjunto, eu estou te contratando para analisar uma situação. É a minha situação, é vida, é patrimônio, contratos de trabalho. E contratos de trabalho tem reflexo nos dois lados. E você tem que tentar manter esse equilíbrio. Então, aí está o desafio do direito do trabalho. Aí está o desafio da vida, né? Da vida. Gente, é o seguinte, eu adoro esse programa aqui porque eu fico tendo aulas, né? É maravilhoso, para mim, assim, é ótimo. Então, espero que vocês também estejam aproveitando essa aula aqui que a gente teve. Nós temos um brevíssimo intervalo, muito rápido. Por favor, fiquem aqui, porque a gente já volta com mais algumas aulas da nossa querida convidada de hoje, Poliana Mafra, um exemplo de profissional e, sobretudo, de gentileza existencial. Nós voltamos brevemente. Obrigado.
mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização, né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? Então, a questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos, a construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A gestão integrada do território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a gestão integrada do território é um curso que é um momento na minha vida que como fosse um divisor de águas. Faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. Olá pessoal, como eu falei, muito rápido, já estamos de volta e rapidamente vou ouvir mais uma pergunta. Nós vamos ouvir mais uma pergunta a ser feita aqui para a nossa convidada. Poliana, querida, nos diga, você já falou dos desafios, né, contemporâneos. Agora, me fala uma coisa, o que uma jovem advogada vai enfrentar de desafio e o que talvez ela deve levar? O que o mercado de trabalho espera de uma jovem advogada? Estamos aqui num programa voltado para as mulheres. Então, a jovem advogada, em qualquer área, né? Aqui, independentemente da área do direito do trabalho, eu acho que um dos grandes desafios que a jovem advogada vai enfrentar, primeiro é, de fato, a competitividade do mercado, a alta competitividade do mercado.
né? Nós estamos aí numa época em que milhões de advogados, de profissionais se formam. E essa alta competitividade obriga a profissional, principalmente a advogada jovem e mulher, a se posicionar. Então, ela precisa se posicionar no que vai, ela precisa se encontrar e se posicionar no que realmente ela vai fazer. Hoje eu vejo o direito mais voltado para cada área. E aquele que realmente se posiciona, que busca conhecimento numa determinada área, que busca um diferencial naquela determinada área, realmente ele, em regra, é o profissional que vai avançar mais, que vai estar bem, que vai conseguir ser diferente, fazer o diferencial no mundo que está totalmente competitivo. E a mulher ainda mais. Então, a jovem advogada hoje, se posicionar, ter uma postura, ter um comportamento onde ela consiga um respeito, né? Um respeito em todos os lugares, um respeito onde ela chega, um respeito no juiz, um respeito do cliente, porque o fato dela ser jovem, o fato dela ser uma jovem advogada e ainda ser mulher, ainda tem uma dificuldade maior. E a gente sabe que tem essa diferença. Claro. Né? A gente sabe que existe essa dificuldade. Então, eu acho que o mais importante, o maior desafio é esse. E o mais importante é isso, ela buscar se posicionar, um posicionamento do que ela é ali, um diferencial. E, claro, está sempre buscando estudar sempre. Né? O estudo, o direito, ele é um estudo contínuo. Ele não acaba nunca, o nosso estudo não acaba nunca. Aperfeiçoar, estar sempre atenta às inovações, às novas decisões, enfim, isso é para todos os campos do direito. Claro. Eu fico muito satisfeito, porque eu acho, com a sua resposta, porque assim, eu acho que a coisa de se posicionar é também um recado, porque esse programa, muitos futuros alunos e futuras alunas assistem, e às vezes as pessoas ficam procurando ser umas iguais às outras, e o que você me diz é o contrário. Quer dizer, não é isso, né? A gente precisa se posicionar, se colocar e entregar para o mercado aquilo que ele não tem, porque o igual para todo mundo, ou digamos assim, aquilo que é o geral, a inteligência artificial já deu. Eu falo isso muito para os alunos. Então, gente, por favor, se coloquem. Agora, crie a sua personalidade e se forme. Nós temos dois contextos aí, né, Bernardo? O contexto profissional, que é essa posição de ser diferente daquele comum, da mesmice, daquilo que você já está acostumado. E, por um outro lado, uma posição como mulher. Como profissional, a gente fala isso porque nós estamos tratando aqui da jovem advogada mulher, então isso existe. Nós passamos agora essa semana lá na OAB com vários eventos direcionados a mulheres, porque a gente tem lá uma comissão direcionada à mulher, a todo esse lado, então nós passamos. E eu ouvi, assim, a realidade, nós fizemos roda de conversa, e ali a gente vê que cada uma tinha uma história para contar. E, de fato, as jovens advogadas, as maiores reclamações eram realmente o respeito, adquirir o respeito no mercado de trabalho, principalmente dentro do próprio mundo jurídico. Uma conta que, na sala de audiência, ô menina, então, assim, são direcionamentos, porque é mulher, porque é jovem, que você tem que ter uma postura para você adquirir aquele respeito e mostrar, não, eu estou aqui advogada. Pronto. Aqui eu estou advogada. Pronto. Então aqui eu vou ser tratada como advogada. Total, claro. Entendeu? As prerrogativas jurídicas da profissão e existenciais por conta do contexto de país que a gente vive também. Muito bem. Dito isto, né? Eu coloquei uma questão aqui que é engraçada, que é assim, mãe, advogada, professora também, por que não? Esposa e poliana. Como que é viver então, nessas interseções? E filha? Você colocou aí mãe, advogada, professora, poliana, né? Então, assim, o que eu acho que acontece muito, todas são de uma intensidade muito grande. Cada faceta dessa é de uma intensidade muito grande. Eu, poliana, tive que abrir mão de uma, tá? Por causa de outras. Então, eu abri mão, eu fui professora e acabei deixando de ser professora por um tempo, exatamente por causa da dedicação pessoal que era necessário ao profissional
advogada e ao pessoal, filho, mãe, esposa, enfim, aquilo que a gente já sabe que existe todo um contexto que todas nós temos, não tem jeito. E o que acontece? São várias versões, mas cada uma com uma intensidade diferente, com uma forma diferente de conduzir. Como advogada, é uma intensidade, você tem que estar ali dinâmica, preparada, atenta, estudando, elétrica, não pode perder tempo, não pode perder prazo, tem que estar sempre atendendo a todos, e é aquele estilo, né, que não para. Como mãe, você já tenta acalmar, aí vem para o lado, claro que existe o lado de educação, mas você busca o quê? Você busca a calmaria, você busca o equilíbrio, você busca a paciência. Quando é pequeno, você busca atenção. Quando é adolescente, é a paciência. Quando é adulto, você procura ter a cumplicidade, né, que é necessário. Então, são duas versões completamente diferentes, que se completam e todas duas muito intensas, entendeu? Não é fácil, não. Né? Não é fácil, e aí exatamente por isso, né? Aqui a gente está tratando aqui com uma mulher, né? Uma advogada super bem sucedida, né? Uma mãe também, porque por acaso eu sei que você é mãe, porque eu dou aula pro seu filho, então, né, eu sei disso. De geração para geração. De geração para geração, né? Isso me expõe, né? De alguma maneira isso me expõe à minha idade, mas enfim. Eu estou dizendo isso porque é muito bom ouvi-la, porque eu acho que as meninas que nos ouvem, as mulheres que nos ouvem, eu acho que hão de se inspirar na sua intensidade e no reconhecimento da dificuldade, mas a dificuldade servindo como motor e não como paralisador, né? Exatamente. No final das contas, Poliana, eu queria que você destacasse, assim, né? Já que a gente fala para jovens, o que você entenderia, assim, você já falou dos desafios, né? Já falou das dificuldades, mas para uma jovem, como você já aconselhou as jovens advogadas, está um aluno e uma aluna lá no curso de Direito, uma aluna no curso de Direito, e ela quer ir para a advocacia trabalhista empresarial, o que você falaria para ela, assim? Seja bem-vinda ao nosso louco mundo mais maravilhoso, entendeu? Isso fala de advogada que é apaixonada pelo que faz, mas assim, hoje, o que eu falaria para os jovens advogados que estão chegando, que têm vontade de atuar, que têm vontade de ser advogado, primeiro, estudo, né? Nós não sabemos nunca tudo, é impossível. O direito é um avanço a cada dia, é uma mudança todos os dias, são alterações todos os dias, são decisões, por exemplo, mês passado saiu aí inúmeras decisões, teses do Tribunal Superior do Trabalho definindo questões que vinham sido discutidas há muito tempo, então você tem que estar sempre atenta a tudo. Então o estudo, o comprometimento é a base. A ética, para que você possa contribuir com a valorização da advocacia. Eu acho que nós profissionais, que igual eu que tenho 23 anos e faço isso com muito louvor e com muito prazer, hoje eu posso dizer que eu sou realizada com a profissão que eu tenho, eu acho que a gente precisa contribuir com a valorização da advocacia. Para quê? Para que esses novos advogados, para que esses jovens advogados já cheguem numa profissão valorizada, numa profissão que tenha prestígio, credibilidade. E eu acho que a nossa profissão é isso. Quando ele te procura porque ele quer um trabalho que tenha compromisso. E eu acho que a credibilidade, a ética, o profissionalismo, ele está ali ligado à nossa profissão diretamente. Então, aqueles que têm vontade de advogar, que venha, mas que traga com ele isso. O estudo, a vontade de aprimorar sempre, o comprometimento, a ética principalmente, né, que é o comando da nossa profissão, para que a gente possa a cada dia valorizar ainda mais a advocacia. Muito bem, querida, muito obrigado. Falei que o tempo aqui passa rápido, passou, pelo menos para mim, né? Te agradeço pela gentileza de ter vindo aqui, por doar o seu tempo, né, a sua gentileza, a sua simpatia, o seu conhecimento. Espero que a gente possa ter outras oportunidades e com certeza teremos. Eu que agradeço, é sempre muito boa a sua companhia. Que bom, obrigado.
Gente, esse foi mais um programa Questão de Direito e agora vocês já sabem, por mais que você seja uma ótima pessoa e super bem sucedida, o que te diferencia com o mundo ou no mundo é aquilo que você faz para o outro, porque quando você faz para o outro, o mundo se abre de maneira azul, verde ou amarela, a depender do seu estado de espírito, mas que seja sempre com ética na vida profissional e também na vida pessoal. No direito, então, sem ética não tem como viver. Muito obrigado pela companhia, pela presença, pela simpatia do seu ouvido e espero que vocês assistam os outros programas também, que estão todos disponíveis no YouTube da TV Univale. Até o próximo Questão de Direito. Muito obrigado.